Hello everybody! Nós vamos estudar hoje Comparative of Superiority. Palavras parecidas com português, né? Comparativo de superioridade. Olha só. Aqui a gente tem uma girafa, o elefante e duas características, short e tall. Short é mais baixo e tall é alto. Então, a gente vai comparar. A giraffe is than an elephant. O que a girafa é em relação ao elefante? A girafa é mais alta. Então, olha o adjetivo que eu vou usar. Mais alta, eu vou usar tall. E aí eu tô acrescentando ER. Taller. Se liga aqui nesse ER, que a gente vai deduzir já já as regras. Primeiro vamos ver os exemplos, depois a gente deduz as regrinhas. Agora, Paul is than Bob because his PC isn't working. Eu tenho angry e tenho happy. Bob tá happy, mas Paul tá angry. Só que ele tá mais angry, com mais raiva. Olha como é que vai acontecer. Aqui terminou em Y, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Paul is angrier than Bob. Percebe novamente aqui o ER. E o que mais que você percebe é que aqui eu tinha um Y e esse Y virou I. Ok? Vamos seguir. Sue looks than Peter. Sue tá tired ou Sue tá energetic? Sue tá tired e Peter tá energetic. Então, eu vou colocar aqui Sue looks more tired than Peter. A gente sabe que more, se não sabe, fique sabendo, significa mais. Então, Sue parece estar mais cansada do que Peter. I am, eu sou esse, e the businessman é esse. I am than the businessman. I am richer, eu tô mais rico, ou poor, eu tô mais pobre. Vamos clicar aqui. I am, olha o que aconteceu, é R. Poor than the businessman. Eu estou mais pobre do que o businessman. Então será que vocês vão concluir que esse ER aqui equivale a mais? Mas eu vou ao dicionário, eu não vou achar isso não, tá? I am, agora eu sou esse, e esse é my father. Como é que eu estou? Lazy ou active? Estou active, né? Então, I am more active than my father. Por que no outro eu acrescentei ER e aqui eu coloquei more? Cenas dos próximos capítulos. I eat than my cousins. Veja o que eu estou comendo aqui. Brócolis, batata. E os my cousins, meus primos, estão comendo pizza. I am unhealthy or healthy. Eu sou mais saudável ou menos saudável? I am healthier. I eat healthier food than my cousins. Eu como comida mais saudável. A mesma coisa aqui, ó. Y virou I. My room looks neat or messy. Esse room aqui está neat e esse aqui está messy, uma bagunça. Então, my room than her living room. O meu quarto está neater, mais organizado, mais limpo. My mother, essa é my mother e esse é my father. Olha a comida da minha mãe e do meu pai. Quem é o melhor cozinheiro? Meu pai. Good é bom, bad é ruim. Esse aqui vai ficar totalmente diferente. Olha como é que vai ficar. My mother is a worse cook than my father. Por que eu não acrescentei ER? A tortoise is than a rabbit. A tortoise is slower ou faster? Característica da tartaruga é ser mais lenta, né? Então, ó, slower. Eita, o R voltou. I am nervous because I have so much work to do. Ou I am relaxed. Eu tô mais nervoso ou mais relaxado, porque eu tenho muito trabalho. Mais nervoso, né? Olha o tamanho, nervous. 3 vogais, virou more nervous. Ué, por que eu não acrescentei ER?
The red present is than the yellow one. Esse red present é o quê? Maior, né? É big ou é small? É big. Olha como vai ficar no comparativo de superioridade. Bigger. Por que dois Gs? A frog, this is a frog, is than a snake. This is a snake. Dangerous, perigoso. Harmless, less é menos, né? Que é menos prejudicial. A frog is, não é mais perigoso do que uma cobra, né? Um sapo. Então, a frog is more harmless than a snake. Então, é menos prejudicial, menos nociva do que uma cobra. Por que more? I run every day, so I am than him. Olha como eu estou. Eu estou thin or fat? Eu estou mais magra do que ele ou mais gorda do que ele? Mais magra, né? Thinner. Por que dois N's? I love PE because it is hard or easy. PE é Physical Education, educação física. Então, eu gosto de educação física por quê? Porque é hard ou é easy? Than math. É mais difícil ou é mais fácil? Acho que é mais fácil, né? Pra mim, eu fico na dúvida. Is easier. Olha o Y. Virou I. Pears are bitter or sweeter than lemons. Aqui é amargo. E aqui é doce. Qual dos dois é mais doce? A pera. Então, are sweeter than lemons. É mais doce do que os limões. The boy is a driver. Esse boy aqui é careful, não é Carrefour. Carrefour não, hein? O careless. Lembra que less é menos. Então, é mais cuidadoso ou menos cuidadoso? The boy is a more careful driver. Por que more? Frankenstein is much pretty or ugly? The girl is pretty. Frankenstein is ugly. Então, is much uglier. Por que esse Y virou I? I felt bored or excited. Eu sou essa. Como é que eu tô me sentindo? Because I had nothing to do. Não tenho nada para fazer. Então, eu tô o quê? Entediada. I felt more bored. Por que more? It's much in summer than in winter. Hot or cold? This is hot. This is cold. So it's much hotter in summer. Por que dois T's? I bought the green car because it was much cheap or expensive. Cheap é barato. Expensive é caro. Então, I bought the green car because it was much cheaper. Eu comprei o carro verde porque ele é mais barato. Bom, agora vamos entender um pouquinho essas regras, né? Ó, a giraffe is taller than an elephant. I am poorer than the businessman. And my room looks neater than her living. Observe esses adjetivos aqui, ó. Tall, só tem uma vogal. Poor, tem duas. Neat, tem duas. Se liga nisso aí. Então, a gente vai chamar de adjetivos curtos aquele que tem até duas vogais. Agora, isso, gente, não é regra, é uma dica, tá? Porque pode aparecer adjetivos curtos com duas vogais, mas pela quantidade de letras, ele ser considerado longo. Então, mas vamos para os mais simples, né? Não vamos entrar muito em detalhes. A gente vai acrescentar ER ao adjetivo, mais a palavrinha than. Então, ó, esse ER aqui é como ele é como se fosse mais. E esse than aqui, em português, do que? Eu não estou comparando. O elefante é mais pesado do que a girafa, tá? Então, ó, do que. Então, o adjetivo só tem uma vogal. O que é que eu vou fazer? Acrescentar R e o than, que significa do que às vezes já aparece nas frases. E às vezes nem é preciso.
Small, só tem uma vogal. Short também. É longo, small, pequeno e short, curto. Então, ó, tô acrescentando R mais than. Então, aqui vai ficar como? Mais longo do que, e assim vai. Mais pequeno seria ao pé da letra, a gente não vai falar mais pequeno, vai falar menor, e mais curto. I bought the green car because it was much. Então, por que eu comprei esse verde aqui? Porque ele é mais barato. O que eu vou fazer? Acrescentar R. It was much cheaper. Pears, as peras, elas são o quê? Olha, o then já tá na frase aqui, ó. Então, vou acrescentar o quê? R, sweeter, mais doce do que os limões. Eita, os limões. Aqui, ó, a giraffe is than an elephant. Porque a giraffe é taller. Acrescentei R. Muito simples, não é? Então, vou passar para o comparativo, vou comparar as coisas, comparativo de superioridade, mais alguma coisa, acrescento R se o adjetivo for curto. Agora, quando o adjetivo terminar em Y, ó, happy, ugly, o que eu vou fazer? E esse Y for antecedido de uma vogal, que são todos os casos que vão aparecer assim, são poucos também, você vai tirar o Y e vai substituir por I. A gente já fez isso em outros contextos, quando a gente falava de verbo. Ó, ugly, e aí eu tô acrescentando R e than. Happier than, mais feliz do que. Uglier than, mais feio do que. Ó, Paul is angrier than Bob because his PC isn't working. Paul está mais feroz, com mais raiva, né? Mais brabo do que Bob. Bob nem brabo tá. My father is, my father, lazier. Meu pai é mais preguiçoso do que eu. I love PE because it is easier than math. Então, terminou em Y. Esse Y, antes dele vem uma consoante. Troca o Y por I e acrescenta R. Quando o adjetivo termina em CVC, famosa agência de viagens, consoante, o V de vogal e C de consoante. Repita a consoante final e acrescente R. All hot. C, V, C. O que eu fiz? Repeti a consoante final e acrescentei R. Esse R é como se fosse mais. Mais quente do que. Bigger. Mais, ao pé da letra, mais grande, ou seja, maior do que. Ó. The red present is bigger than the yellow one. I run every day, so I am thinner. 2 N's. Uma vogal no meio de 2 consoantes. It's much hotter in summer than in winter. Então, é muito mais quente no verão do que no inverno. Aí a gente tem 2 exceçõezinhas, tem mais, mas vamos ver essas 2. Com good e bad. Não é só acrescentar R, eu posso acrescentar R aqui de jeito nenhum. Comparativo de good é better than. Vocês já devem ter visto em outros contextos the best. Isso é um exemplo de superlativo de good. É uma palavra que aparece bastante em camisas, em esportistas. E o comparativo de bad é worse. Worse than. Então, my mother is a worse cook than my father. Minha mãe é uma cozinheira pior do que o meu pai. E quando o adjetivo for longo, ele geralmente tem mais de 2 vogais, mas isso não é regra, é dica, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, boring tem 2 vogais, mas olha a quantidade de letra que ela tem. Esteticamente, quando você compara boring, desculpa, eu vou colocar aqui, ó, boring com fat, você vai ver aos olhos, né, claríssimo aos seus olhos, de que boring é um adjetivo muito maior do que fat. Então, mas nas outros casos funciona, ó. E, A, U, I, U. 5 vogais. Aí eu vou colocar a palavrinha more, que significa mais, antes do adjetivo, e depois dele eu coloco than. Handsome tem 3 vogais, e olha a quantidade de letra. Então eu escrevo more antes,
e then depois. Popular, 3 vogais. More antes e then depois. E o boring, como eu falei, esteticamente, você bate os olhos nele e você já vê que ele é um adjetivo longo. Exemplo, tired. Como eu falei, tired só tem 2 vogais. Então, vamos se acostumar com tired e vamos se acostumar com boring. Ele tem 2 vogais, mas ele é considerado longo. More tired than. Nervous, 3 vogais. More nervous, because I have so much work. Sue looks more tired. Sue aparenta estar o quê? Mais cansada do que Peter. Eu estou mais nervoso, porque eu tenho muita coisa para fazer, para trabalhar, muito trabalho para fazer. E a frog is, olha a quantidade aqui, só tem 2. Porém, olha o tamanho do adjetivo. Harmless. Então, entra mais uma aí na nossa lista. A gente viu boring, tired e agora harmless. More harmless than a snake. É menos prejudicial do que uma cobra. Agora a gente vai falar sobre igualdade. Igualdade já está dizendo, né? Do mesmo jeito. Você vai colocar as antes do adjetivo e depois do adjetivo as old as, ou seja, tão velho quanto. Esse as aqui significa tão. E esse outro as aqui vai ser o quanto. Tão quanto. Inglês é tão maravilhoso quanto matemática. Young, jovem. As young as. Tão jovem quanto. Important. As important as. Tão importante quanto. Então, Tom tem a mesma altura de Claire. Então, Tom is as tall as Claire. Tom, assim como a mesma altura, é tão alto quanto, ele é tão baixo quanto, né? Vai depender aí do referencial. Então, Tom is as short as Claire. Tom é tão baixo quanto Claire. No caso, short aqui sendo usado para estatura, para tamanho. Tim, olha Tim. Tim não é tão alto quanto Claude. Então, Tim isn't as tall as. E aí eu também posso usar so. Tanto faz, ou as ou sou para frases negativas, certo? Então, muito simples esse, né? As e as serve para tudo, negativa e afirmativa. Só colocar as no início e as depois. E como eu vou saber qual que eu vou usar? O enunciado vai pedir ou o contexto. Ó, Rio do Sul is than Ituporanga. Entende? Aqui eu tenho um adjetivo big. Qual é a história do big? O CVC, né? CVC. Vou dobrar a consoante final. Posso usar more? Não, porque ele é curto. Cadê a dobra? Não houve. Posso usar more e junto com R? De jeito nenhum. Então, a alternativa correta, bigger. Rio do Sul é maior do que Ituporanga. Mathematics is than geography. Olha o tamanho do adjetivo. Tem 1, 2, 3 vogais. Então, eu vou ter que usar o quê? A palavrinha more. Posso acrescentar R se eu quiser? Não. Posso deixar sem nada? Não. Então, matemática é mais difícil do que geografia. Coronavirus is than H1N1. Bad. A gente viu que tem 2 exceções. Good e bad. Não posso usar more. Não posso usar more, muito menos acrescentar ER. Então, já tenho aqui a opção correta. Coronavirus is worse. É pior do que H1N1. Marta é mais alta que Júlia. Marta is mais alta. As e as é tão quanto. Tá fora. Marta is more tall. Mais alta é tall. É um adjetivo curto. Eu não vou usar more. Então, esse está fora e esse está fora. Letra B. Não é fácil. Mary é mais inteligente que sua irmã. Intelligent, já está aqui, ó. É um adjetivo longo. Posso acrescentar R? De jeito nenhum. Posso colocar esse less? Não, que a gente nem viu isso ainda. Isso aqui é menos inteligente. As intelligent, eu não estou dizendo tão inteligente quanto. Então, a alternativa correta, a primeira. Neymar é melhor que Gabigol. Ai,
Não sei qual dos dois eu não sei. Não me metam nesse ângulo. Neymar is the best. The best é o melhor. Tá fora. Esse superlativo a gente vai ver depois. Neymar is more good. Eu posso usar more com good? De jeito nenhum. Goddard, isso existe? Não. Então, Neymar is better than Gabigol. Melhor é aquele adjetivo com pior, né? Que é exceção. Golf é mais caro do que Gol. É um carro, Golf. Golf is caro, é expensive. Olha o tamanho do adjetivo expensive. Eu posso acrescentar R? Não. Eu posso... Aqui tem uma misturada grande. Eu tenho esse artigo de aqui. The more expensive than. Tá errado. Most. Isso aqui é superlativo, a gente ainda vai ver. Então, golf is more expensive than go. Assinale os adjetivos curtos. Long é curto? Sim. Hard é curto? Sim. Cheap é curto? Sim. Important é curto? Não. Assinale a alternativa errada quanto ao uso do adjetivo curto, aplicado no comparativo de superioridade. Small é curto? Sim. Hard. Eu dobro aqui? Por que eu dobro? É uma vogal no meio de duas consoantes. Aqui tá V, C, C. Vogal, consoante, consoante. Tá errado. Cheap tá certo. E thinner, consoante, vogal, consoante, também tá certo. Mathematics is than geography. A gente já viu isso agora? Mathematics. Difficult. Tem 3 vogais. Então, a alternativa correta, more difficult.